Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu tô trazendo a pedido de vocês o vídeo do canal Só para Animes, o quão poderosa é a primordial amarela, carreira, poderes e habilidades explicados de Tensura. Eu trouxe aí a Testarossa, né, a primordial branca e a última primordial roxa, né. E agora, né, formando o trio, né, dos primordiais, agora vamos estar trazendo aí a da carreira. Muitos dizem que ela provavelmente é a mais forte das três. Eu sempre fiquei na dúvida pra saber quem das três era a mais forte, né? Porque eu sempre achava que a Testarossa era a mais forte, porque sempre separava a briga entre as duas, né? Então fica na dúvida, né? Mas ainda assim, qualquer uma das três são monstruosas em questão de força. Bora lá. E o salve de hoje vai para Gabriel Faveiro. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar o quão poderosa é a carreira. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Só para Animes. Para começar, a carreira, ou também conhecida como a Primordial Amarela Jaune, é uma dos demônios primordiais que governavam o submundo. Ela é uma maníaca que lutou constantemente com a Primordial Branca e Roxa no submundo, e por causa de suas constantes lutas, ganharam o apelido de Trio Diminuído. Antes de ser recrutada por Diablo, a Primordial Amarela era responsável por guardar o portão do submundo, localizado em Eldorado, o país governado pelo Lorde Demônio Leão Cruel. Porque o portão estava localizado bem perto da capital de Eldorado, ela saía diariamente para disparar magia nuclear aleatória na cidade, por diversão. E ela Imagine é o quanto ele não basicamente ficava uma loira puto, né? Megumi. O Léo. Leon até tentou negociar com ela em várias ocasiões, mas ela apenas o ignorou. Eu, honestamente, me sinto mal pelo Leon. E posso ver porque a Primordial Amarela tem a pior reputação de todos os demônios primordiais, porque ela é muito imprevisível e destrutiva. Continuando. Tendo dito que Diablo mais tarde foi ao submundo para recrutar Na subordinados web para novel é mais ajudar em legal, seu né? Na hora trabalho, que ele vai pra onde recrutar ele elas. convidou o trio para se encontrar com Bem seu mais legal. mestre, Rímuro Tempesta. A única razão pela qual elas concordaram com a oferta de Diablo foi porque elas estavam curiosas para saber que tipo de pessoa era Rímuro e como ele conseguiu alguém tão estranho como o Diablo. Quando conheceram Rímuro, pensou que elas não pareciam tão fortes, e ele as descartou como ameaças. Mas o Rei da Sabedoria Rafael o corrigiu, o que fez parecer que ele não tinha medo delas. No entanto, a Primordial Amarela ainda suspeitava dele. Então, quando ela se apresentou, ela liberou um pouco de sua aura para intimidá-lo. Mas ele não reagiu a isso, o que a fez pensar que ele a estava ignorando. E isso realmente a impressionou. E seriamente, Rímuro é uma das pessoas mais alheias e Rimuru tava nem sortudas da aí. obra. Mas de qualquer Rimuru é maneira, a bem na Primordial dele, né? Amarela ofereceu Sabe fidelidade de a nada. ele e levou com ela Ai, dois meu Deus. demônios tenentes de alto escalão e 200 soldados demoníacos para servi-lo. Então, o trio o seguiu para o labirinto, onde ele as forneceu corpos majestosos para seus subordinados demoníacos habitarem. E para o trio, elas receberam um tipo que foi feito misturando ouro em aço mágico. Os corpos de oricalco são mais fortes e permitem uma melhor manipulação de magículas do que o magestel médio. Após a Primordial Amarela possuir o corpo oricalco, ela despertou e Rímulo decidiu dar a ela um nome. Ela recebeu o nome de um carro Porsche 911 Carreira. Depois de que a nomeou, Carreira evoluiu de um archidemônio para um Demon Pi, e agora ela tem um nível de ameaça de classe de desastre. Adicionalmente, seus dois demônios de alto escalão receberam nomes também. Um foi nomeado após o carro Koenigsegg Agera e o outro foi nomeado após o carro Lotus Esprit.
Carreira e os subordinados demoníacos então se tornaram parte dos Black Numbers, a unidade de elite que serve diretamente a Rímuro e a Tempesta, e está sob os comandos de Diablo. Mas além disso, Carreira também foi designada para ser a chefe diretora da Justiça da Suprema Corte, em Tempesta, onde trabalhou ao lado do procurador-geral Hugurd, um ancião Goblin. Seu trabalho basicamente exige que ela lidere a Suprema Corte durante as sessões públicas, quando o tribunal está ouvindo argumentos, e durante as conferências privadas, quando o tribunal está discutindo e decidindo casos. É o trabalho perfeito para a Carreira, porque ela não precisa de riquezas, status ou bem-estar, porque ela é um demônio primordial e poucas pessoas podem derrotá-la em batalha. Então ela nunca sucumbia ao suborno. Embora muitas vezes entrasse em brigas com a promotora-chefe e a primordial roxa última, por causa do trabalho, como a extradição criminal e tratamento de suspeitos no tribunal. Quando o Império Oriental atacou Tempesta, Rímuro ordenou que Carreira supervisionasse a Segunda Legião. Eles eram liderados por Geldo, e ela os auxiliavam na defesa do labirinto. Durante o cerco, Carreira queria se juntar à batalha porque Testarossa e Última estavam se gabando para ela através de uma comunicação de suas difíceis vitórias. Mas quando Benimaru ordenou que ela esperasse o momento certo, ela então aceitou muito bem. E, eventualmente, Carreira e Geldo foram finalmente autorizados a se juntar à batalha. E no campo de batalha, ela ordenou apenas para assustar o exército imperial restante. Depois, ela decidiu usar seu colapso gravitacional, magia nuclear mais poderoso, contra os restantes 200.000 soldados. Esse feitiço é considerado uma forma maligna de magia e é basicamente um buraco negro em miniatura que esmaga qualquer pessoa que for pega Então na dá pra sua ver a força, lança né, de dele. influência. Os soldados tentaram o seu melhor para bloquear o feitiço, estabelecendo barreiras antimágica e usando a magia da Legião para polir sua resistência mágica. Mas no final, 80% dos 200.000 soldados foram transformados em pó. Isso realmente mostra o quão aterrorizante é a produção mágica de Carreira. Tendo dito que depois as forças do Império Oriental foram derrotadas e removidas. Depois, teve a cerimônia de recompensa para despertar os 12 patronos em verdadeiros lordes demônios, e Carreira foi um deles. No entanto, ela não recebeu nenhuma alma para despertar e apenas recebeu o título de Lorde da Ameaça como recompensa. O motivo foi porque Rímuro não tinha almas suficiente para despertar o trio juntas, Os três. e ele queria manter o equilíbrio de poder entre elas. Mas depois, ele adquiriu almas suficientes para despertá-las em verdadeiros lordes demônios, quando Gai pediu ajuda a Rímuro para despertar Mizari Irein, e o Rei da Sabedoria Rafael Primordial verde enganou e Gai azul. e pediu meio milhão de almas, São e subordinadas assim do primordial conseguiu despertar vermelho. Carreira e as outras duas primordiais. Durante o segundo ataque do Império Oriental, o trio de primordiais recebeu ordens para lutar e atrasar o verdadeiro dragão Velgrade. E mesmo que fosse apenas uma existência paralela que tem apenas 20% de seu poder real, elas não conseguiram derrotá-la. E Carreira até tentou usar um colapso de gravidade em Velgrade, mas não funcionou. Então ela decidiu usar as técnicas de luta de espadas que a Gera lhe ensinou. Embora elas tenham feito uma luta decente contra Velgrade, elas acabaram sendo dominadas por ela e perderam a batalha. Depois da batalha, Carreira finalmente evoluiu para um verdadeiro Lorde Demônio, e mais tarde deveria se reagrupar com Benimaru e os outros, para que eles pudessem atacar a capitânia do Imperador Rudra no dirigível. O grupo de ataque se enfrentou contra as forças restantes do Imperador Rudra, e foi decidido que Carreira estaria lutando contra o Tenente Condor. Ele era considerado um dos indivíduos mais fortes do leste do Império, rivalizando apenas com Danada e Velgrade.
Ele também estava no nível de um sábio, o estágio mais alto dos humanos, e ele tinha um nível de ameaça de classe de desastre. Ele era forte o suficiente para manifestar uma habilidade suprema chamada Rei da Execução, por si mesmo, sem pedir emprestado o poder do Imperador Rudra. Durante sua batalha, Carreira foi acompanhada por Agera, porque ele queria uma revanche contra Condor, mas ele era muito forte para Agera, então ela teve que intervir, porque a espada foi danificada por Condor, e Agera passou a se transformar em uma espada e a batalha iria começar. Mas porque Condor possuía uma habilidade suprema, enquanto Carreira não, ela estava tendo dificuldades em derrotá-lo e logo percebeu o quão poderoso ele realmente era. Apesar de Carreira não ter medo, em vez disso, ela estava cheia de uma sensação de euforia. E ela até começou a ter um carinho por Condor, porque ela foi capaz de enfrentar um oponente tão poderoso. Eu acho que é por isso que as pessoas estavam sempre shippando Carreira e Condor. Mas de qualquer forma, Vem com a essa luta não, é uma das continuou e wifes Condor do conseguiu Rimuru. cortar sua mão esquerda, Não tem o essa que não. a enfureceu, porque ele havia ferido o corpo criado por Rimuru. Quando estava prestes a perder o controle, a Gera conseguiu acalmá-la e até a fez perceber que estava subestimando seu oponente. Então, ela finalmente aceitou Condor como igual e ficou séria. No entanto, Condor ainda tinha a vantagem de uma habilidade final sobre Carreira e ele finalmente acertou um golpe fatal nela. Ele conseguiu abrir o lado esquerdo de sua barriga e, devido ao efeito de sua habilidade, juntamente com a fadiga, reduziu sua capacidade de regeneração, ficando incapaz de curar a lesão instantaneamente, fazendo com que ela vazasse magia. E à beira da derrota, um selo quase despertado estendeu a mão para a Carreira, oferecendo um poder. E o poder que ela recebeu estava na forma da habilidade suprema Aniquilação Rei Abaddon, o poder absoluto que pode destruir tudo. Mas eu falarei sobre a habilidade mais tarde. Por enquanto, Caraca, vamos mano, tipo, continuar os com a níveis de batalha habilidade primeiro. que E eles agora que a conseguem Carreira conseguiu sua própria habilidade final, Pra ela quem sabe o recuperou porquê que sua ela força conseguiu aí, e estava prestes tem um a vídeo aí no liberar canal seu ataque mágico do mais Ciel. forte, a aniquilação do colapso final, para terminar a luta. Esta é uma magia de nível final que superou até o colapso da gravidade e era tão poderosa que poderia ser usado para destruir o planeta. Ao colocar a Caraca, mano, matéria olha só invocada o do nível fundo de do poder, inferno mano. em um campo de força de colapso Eu ainda fico gravitacional, perplexo com a isso. magia criada a partir da reação liberará uma poderosa onda de explosão de energia que se diz estar além da compreensão. Condor sabia que não poderia parar o ataque e, desesperado para acabar com as coisas, também ele atacou em direção à Carreira, levando a explosão completa do colapso final. E Carreira quebrou a lâmina de Condor e cortou seu ombro, e então o Condor caiu. Mas antes de morrer, ele pediu a Carreira para herdar a sua arma quebrada e cumprir sua promessa com o Imperador Rudra, que é matá-lo com a arma se ele perdeu o controle. Então, ele ofereceu tudo o que tinha, incluindo a sua alma, para a Carreira, e no momento em que os dedos dela tocaram a arma quebrada, ela floresceu como um globo dourado, transformando o material da arma num grau místico, e sua alma se fundiu com a arma, e agora basicamente ele se tornou o novo parceiro de Carreira, o que é basicamente apropriado. Agora vamos falar sobre a nova habilidade da Carreira, a habilidade suprema Aniquilação Rei Abaddon. E como eu disse, é um poder absoluto que pode destruir tudo e tem um total de 7 sub-habilidades, e 5 delas são as usuais, como aceleração do pensamento, percepção universal, hack do Lorde Demônio, manipulação do espaço-tempo, barreira multidimensional. E as suas duas últimas sub-habilidades novas, uma delas é chamada de quebra de limite.
Se fosse para adivinhar, provavelmente é a capacidade de superar as próprias limitações ou fraquezas do usuário, fazendo dela melhor. A última é a ruptura dimensional, que é a capacidade de penetrar em um campo de distorção e espaço para destruir o inimigo. Além disso, quando o Condor removeu sua alma para a carreira, a sua habilidade final, Rei da Execução, que permite ao usuário anexar efeitos específicos em seus ataques, também foi integrado no Rei da Aniquilação Abaddon. E existem 4 efeitos, e o primeiro é chamado de Disjuntor, ou Destruidor de Fronteiras, que pode destruir barreiras defensivas dos alvos. E o segundo é chamado de Quebra-Feitiço, e pode destruir os canais mágicos dentro dos alvos e impede eles de usar magia. Então ainda há o Feitiço Destruidor, que basicamente destrói os circuitos mágicos dos alvos. E finalmente a Bomba de Aniquilação, uma bomba mágica de alta densidade que pode causar dano, removendo a magia do alvo. Claro que agora que a carreira tem a arma de Condor, ela tem acesso às balas que ele usou, e bem como a bala de aniquilação, que incorpora o efeito da bomba de aniquilação. A bala de velocidade é uma bala poderosa que incorpora todos os 4, que são o Destruidor de Fronteiras, o Quebra-Feitiço, o Destruidor de Feitiço e a bomba de aniquilação. Os efeitos é altamente eficaz contra usuários de magia. É muita coisa, Então, a bala muita informação. Exterminadora é uma Cê é bala com louco. destruidor de feitiços e bomba de aniquilação. É eficaz contra seres espirituais. O outro é chamado de bomba mágica de dominação, que é semelhante à bala exterminadora, mas com um efeito adicional de poder e pode dominar alvos facilmente. E temos também a bala kamikaze. O ataque é mais forte e contém todos os efeitos e é mais poderoso, que pode alcançar uma velocidade próxima à velocidade da luz de barreiras defensivas e pode até derrubar um verdadeiro dragão. Mas só pode ser usado uma vez por dia. Com uma nova habilidade final, Carreira está no nível de Super Desperta, com um Você valor pode de fazer existência isso, de 7 dá pra ver a milhões. força que Mas é, né, quando cara? adiciona a arma Por um dourada, dia só, dá você consegue ela uma habilidade outros tão quebrada assim? 3,37 milhões e o seu valor de existência será mais de 10 milhões. Então, ela definitivamente é muito poderosa. É por isso que ela é considerada a que tem a maior contagem de magia entre os demônios primordiais. O Império Oriental foi derrotado e Rímuro e os outros ainda tiveram que lutar contra o Rei Fantasma Fedway e Manas Micael e suas forças, e então eles tiveram que preparar um plano para a batalha final. Mas durante o Walpurgis, nenhum Lorde Demônio, principalmente o Lorde Leon e Draguel, queria a Carreira como o reforço deles, exceto a Milin, que gostava muito da Carreira. Mas isso não é uma surpresa, pois a reputação de Carreira não é uma das melhores. Leon Então, odiava Carreira, ela, junto cara. com o especialista Geldo, Gábero e Esprit, foram enviados para o novo território de Milin, no reino de Elrazania, para parar o ataque de Fedway. Quando Fedway e suas forças começaram seu ataque no mundo, seu aliado, o Lorde dos Insetos, Zalário, e suas forças foram enviados para atacar o território de Milin. As forças dos insetos somaram mais de 3 milhões. Mas quando Carreira foi autorizada a disparar o primeiro tiro, ela disparou seu ataque mágico mais poderoso, chamado Aniquilação do Abismo, acabando com mais de 2 milhões de insetos. No entanto, o inseto general Peliode foi capaz de direcionar a aniquilação do abismo, enviando ela para uma fenda dimensional e liberando ela no outro mundo e jogando neles também. Felizmente, Geldo e Milin foram capazes de suportar o impacto por tempo suficiente para a Carreira dissipá-lo. Ela então começou a carregar para os inimigos e ela foi direto para o Zest, o líder dos insetos, e apenas para referência, ele foi dito ser tão poderoso quanto o Zalário.
Então, eu definitivamente estou ansiosa Caraca, ai, para se ver isso em essa anime seria luta no muito legal, próximo cara. volume da Light Novel. Em E anime, quem mano, sabe, pelo menos em talvez o mangá, Kendo seria apareça muito foda. magicamente para salvar a carreira. E então, pessoal, isso é basicamente tudo sobre a Primordial Amarela Carreira. E eu acho que a luta dela com Condor foi definitivamente a mais interessante entre o trio de primordiais, As porque outras não mostrou teve que ela tanta não confia dificuldade, né, apenas parece. em sua magia como a maioria dos demônios, mas ela também pode se adaptar para usar uma arma quando ela precisar. Mas apesar de sua má reputação, eu acho que ela é apenas muito badass, que gosta de explosões. Badass. E eu mal posso esperar para ver o que ela vai fazer nos próximos volumes futuros da Light Novel de Tensei Shitara Slime. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Então, nós demos pra ver aí, né, cara. Tipo, a Primordial Amarela realmente é bem poderosa, né, em questão de... Tanto de questão de poder, né, em questão de forças, as habilidades dela também são... Tipo, você tem ideia... Ela tem um poder... que ela só pode usar um poder por dia, cara, que é capaz de derrotar um dragão. No caso, ela não especificou ali se era um dragão verdadeiro, né, mas é bem provável que Puta, derrubar... Não foi matar, né, foi derrubar, ela falou. Pode ser que seja um dragão verdadeiro, né? O poder é tão potente que um dragão verdadeiro seria derrubado, mas não, tipo, dá pra saber que quais as consequências que seria, né, desse poder em cima de um dragão. Mas acho que meio que faz sentido, né, ela ser considerada como a mais forte, né? Tipo, ela tem muitas habilidades que torna ela bem perigosa, né? Ela já é basicamente, né, considerada perigosa desde quando ela era do mundo demoníaco, né? Que ela saía fazendo tudo, qualquer loucura na cidade do Leão. E o Leão não ia gostar de nada disso, né? Até meio que óbvio que ele não gosta dela. Então é bem interessante, né, cara? Porque dos primordiais ela é que tem mais poder, né? Foi bem interessante eles terem falado isso. Só que mesmo ela com tudo isso de força, né? Ela não consegue ultrapassar, né? O caso, chegar ou ultrapassar o Diablo ou o Gai. Tipo, esses dois chegaram num nível de poder muito elevado para os outros primordiais conseguir alcançar. Tipo, faria meio que sentido, né, se todos os primordiais tivessem a mesma força, mas ao mesmo tempo seria meio que sem graça, né? Então, é legal cada circunstância, né? Tipo, definir cada um, né? O tipo de força que ele tem, né? O que que definiu o Gaio, o que que definiu o Diablo. Então é bem interessante, porque elas não conseguiram esse tipo de estratégia, então elas não conseguiriam ficar mais fortes ainda. Mas questão de força, elas já são consideradas muito fortes, né? Elas são lordes demônios verdadeiros despertados, cara. Então dá pra ver, né? Mas então é isso, pessoal. Valeu por quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí um vídeo, uma música que tá reagindo, beleza? Indo nessa, falou, até a próxima e fui!